A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas gravações da editora CPAD, que nesse segundo trimestre estamos falando sobre os valores do reino de Deus. Já chegamos na lição de número 9, que hoje vamos aprender uma lição maravilhosa. Que lição é essa? Orando e jejuando como Jesus ensinou. Será que nós estamos orando e jejuando da maneira correta? Será que o jeito que nós estamos aqui aprendendo, que nós aprendemos, é o jeito que Jesus ensinou? É o que nós vamos aprender hoje na lição de número 9. Olha que maravilha, chegamos na lição de número 9. Eu quero começar, antes de dar abertura à lição, agradecer, muito obrigado, porque vocês da sala, da CPAD, ouviram o meu pedido. Deus ouviu as minhas orações e tocou no coração de vocês, porque as nossas lições estão chegando a mais de 1000 visualizações, ou seja, exatamente 2.500 visualizações foi o vídeo de número 8. Que Deus continue abençoando vocês e que esses vídeos continuem alcançando esses números expressivos para que o YouTube entenda que aqui é uma sala que fala da palavra de Deus. Simples, não tem palavras muito rebuscadas, pelo contrário, às vezes falo palavra que é para falar no plural, fica no singular, às vezes falo palavras que falta letra, mas é com sinceridade, é com verdade, é com amor. A minha gratidão, mas pega aí, seus marca-textos, sua Bíblia, você sabe que a minha é gigantona. Você sabe que na sala da CPAD a minha revista ela é digital ou online, mas pegando tudo isso aqui, a gente vai aprender sobre jejuar e orar do jeito que Jesus ensinou. Vamos crescer junto na graça e no conhecimento. Meus amados irmãos, vamos lá. Essa lição é a nossa EBD, segundo trimestre de 2022, CPAD, Sala dos Adultos, que tem um tema, os valores do reino de Deus. Lembrando que o comentarista é o pastor Osiel Gomes. A lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Seria bom se fosse ao vivo, fazer um chat para a gente perguntar como é que você ora? Como é que você jejuma? Para a gente ver se a gente está aprendendo, exercendo do jeito certo que Jesus nos ensinou. Mas é o que nós vamos aprender hoje. Nosso textuário se encontra no livro de Atos, capítulo de número 13, versículo 2 e 3, que nos diz assim: E disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Mas então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Aqui já tem alguma ênfase que precisamos dar. Qual é a primeira, professor? O Espírito Santo é que fala com os apóstolos dizendo: separa para mim Paulo, no caso na verdade aqui ainda Barnabé e Saulo, né? Só que veja só, quando o Espírito Santo, para apartar Barnabé e Saulo, olha o que os apóstolos fazem. Então, jejuando e orando e pondo-lhe sobre ele as mãos, os despediram. Houve uma direção do Espírito Santo e, tendo a direção do Espírito Santo, houve um jejum e uma oração para que os dois fizessem a missão, Barnabé e Saulo. Já podemos entender que tudo começa com jejum e oração. É o que nós vamos aprender hoje. Nossa verdade aplicada. Como aplicar esta verdade? A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializa visivelmente a vida piedosa do crente. Que verdade maravilhosa! A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializa sensivelmente a vida piedosa do crente. Quando a gente jejuma e ora, nós ficamos mais piedoso. Olha o que o pastor Osiel Gomes assim fez. Vamos fazer a nossa leitura
em classe? Vamos lá. A nossa leitura em classe hoje está no livro de Mateus, capítulo número 6, do versículo 5 ao versículo de número 18. Se você não tiver uma Bíblia impressa, vai ficar aí na descrição do vídeo para que você possa assim ver e acompanhar essa leitura. Ou se você não tem uma Bíblia impressa, não quer, na descrição do vídeo você busca aí no Google Bíblia Online que você vai encontrar também um exemplar das Escrituras, que nos diz assim, Mateus 6, do 8 ao 18, do 5 ao 18. E quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em oração em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que o vê e que está oculto. E o teu pai que vê e que está oculto te recompensará. Orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos semelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe peça. Olha só. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que importante, hein? E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas para desfigurar o rosto, para que aos homens pareça que jejuma. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuma, mas sim que teu Pai que está oculto, e teu Pai que te vê, que está oculto, te recompensará. O que podemos aprender aqui? Muita coisa. Só aqui dá a lição completa. Já não podemos nem ler o decorrer da lição. Aqui tem Jesus dizendo que a gente tem que orar onde? No nosso quarto, não fazer orações nas ruas para que as pessoas vejam e percebam que a gente está orando. Não que você não possa, é que essa não seja a prática principal. A sua prática principal tem que ser dentro do seu quarto. Quando jejuar, não é ficar cara de triste, ai, eu estou desfalecendo porque eu estou de jejum. Não, unge a cabeça, vida que segue, e ninguém sabe que você está jejuando, mas você está com a luta interna, lutando para um pão com sal na chapa, café da manhã com um café forte, um almoço, uma bela de uma feijoada, os seus colegas comendo e você hoje não. Essa luta, teu Pai te vê. Mas não é você, eu não posso comer hoje, eu estou triste. Não. Então essa prática de jejum e oração tem que ser assim, sem que as pessoas percebam. Tem oração coletiva? Lógico que tem. Tem oração em praça pública? Lógico que tem. Mas essa não é a nossa prática. A nossa prática tem que ser oculto. Tem que ser no secreto. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Na oração do Pai Nosso, também ensinado aqui, tem algo importantíssimo. Se eu quero que Deus me perdoe, eu tenho que perdoar. É a via de uma mão dupla. Eu perdoo aqui, Deus me perdoa de lá. E assim somos perdoados. Então, olha aqui, importante, precisamos jejuar. Jejum é uma prática que era comum
na igreja primitiva. Nos parece que nos nossos dias essa prática ela tem se perdido um pouco, mas talvez por falta de incentivo de uma liderança, ou talvez de uma maneira que seja mais coerente, como jejuar, que maneira jejuar. Mas hoje vamos aprender um pouco mais sobre o princípio bíblico sobre orar e jejuar, que eu creio que muitos têm até dúvida. Quando a gente fala, você sabe o que é jejuar? Muitas pessoas não sabem se é jejum só de comida, jejum só de alimento. Eu acredito que você já ouviu, professor, replica isso aí, alunos, vou fazer jejum de assistir televisão. Misericórdia, irmão. Que negócio é esse? Ah, vou fazer jejum de não tomar um refrigerante. Misericórdia, irmão. Que coisa é essa? Jejum não é isso. Jejum é dizer para a sua carne que ela não manda em você. Aqui a gente vai ler isso na lição. Jejum é você dizer para a carne, aqui quem manda é o Espírito. Então eu tenho jejum parcial ou total. O que é parcial ou é total? Ou só de água, eu fico o dia todo sem comer, mas eu continuo tomando água. Principalmente quem tem problemas renais, precisa da água. Deus recebe? Lógico que recebe, porque Ele sabe que a comida que te sustenta. A água é para o funcionamento do seu rim, mas a água não vai matar a sua fome, porque senão ninguém passava fome no Brasil, era só tomar água, né? O que não falta é água. Abre exceção nos sertões do nosso país, mas não, precisa do alimento sólido. Então Deus recebe sim, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E jejuar pelo quê? Jejuar com objetivo, e jejum por uma causa, jejum pela vida do meu filho, jejum pela vida da minha esposa, jejum para que Deus me fortaleça na sua obra, jejum pela igreja brasileira. São todos jejum. Jejum pelo canal Bíblia para o Cotidiano, para que dê o crescimento adequado no tempo correto de Deus. Sim, posso jejuar, jejuando por todos os inscritos do canal Bíblia para o Cotidiano, para que Deus dê forças para ele. É um jejum válido? Lógico. Você está sabendo? Não. Mas Deus está vendo em secreto e vai honrar. Então é isso que nós vamos aprender aqui hoje. A nossa introdução fala: nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às inspirações da alma, isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum seja realizado de maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Não é o que o pastor Osiel coloca aqui, não é o que o professor Tony está colocando. É olhando para a Bíblia e vendo o que Jesus disse, o que é jejum e o que é oração. Ok? Palavra-chave, oração. Mas eu colocaria oração / jejum. Vamos para o nosso ponto de número 1. A oração é um diálogo com o Pai. Osiel já começa aqui trazendo a realidade da oração, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, o qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas como confissão. Vamos ver aqui? Abra aí a sua Bíblia se você tiver, livro de 1 Reis, capítulo de número 8, o versículo 47. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Vamos lá. E na terra onde foram levados em cativeiro, tornaram em si e se converteram na terra do seu cativeiro, te suplicaram dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Olha só, trazendo a lembrança que um dia o povo entrou em oração a Deus na terra do cativeiro, reconhecendo que o que pecaram perversamente, agiram mal, mas pedindo a Deus, Deus tirou do cativeiro, livrou o povo do cativeiro quando houve
oração. Vamos lá, adoração. Vamos ver a adoração no livro de Salmos. Abre aí, Salmos 45. Salmos é uma adoração ou oração constante, né? Salmo 45, verso 1, que nos diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua de um destro escritor. Tu és mais formoso do que o filho dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, e levanta a tua glória e a tua majestade, e neste teu resplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Olha aqui, oração, declaração perfeita de unção entre Cristo e a sua igreja. O salmista fazendo uma comparação aqui entre Cristo e a igreja, o triunfo de Cristo vindo buscar a sua igreja em cavalos brancos com verdade. Essa aqui, irmão, esse Salmo 45 cabe certinho na declaração que Jesus vem buscar a sua igreja, que aqui no canal já estamos gravando no Apocalipse as duas bestas da grande tribulação. Está falando aqui, Jesus vem buscar o seu povo cavalgando, está aqui com verdade, com justiça. Que oração linda no livro de Salmos 45. Continuando, comunhão. Olha assim, olha só aí, livro de Gênesis, fala também de comunhão. Gênesis 18. Vamos ver? Gênesis 18, o verso de número 33. E foi o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ou seja, Abraão adora a Deus intercedendo. Olha aqui, ó, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então você vê adoração, comunhão, intercessão. Esse é o sentido maior da oração. Ação de graça, feito de modo belo por Miriam. Aí pertinho no livro de Gênesis, vamos ver Miriam adorando a Deus com ação de graça. Êxodo capítulo de número 15. Vamos ver o verso de número 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Olha aqui a ação de graça que nós encontramos Miriam aqui cantando, né? Nós temos Débora, temos Davi. Isso aí, Davi, o salmo, né, de Davi, os salmos de Davi são sensacionais. E no Novo Testamento também temos. No Novo Testamento, Paulo exorta os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Vamos ver? Livro de Filipenses, capítulo número 4, verso de número 6. Vamos ver como é que Paulo ensinava ou pedia para que os seus ouvintes fizessem as orações. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecida diante de Deus, pelas orações e súplica, com ações de graça. Vamos anotar aqui, que a gente tem algumas coisas, orações e súplicas com ação de graça. O que eu aprendo? Que muitos recebem e não agradecem. Por que eu comecei o vídeo, antes de entrar na lição, agradecendo porque o canal da sala, a sala aqui da CPAD Adultos, chegou a 2.500 views.
Porque as pessoas esquecem de agradecer. Oram, pede a Deus, faz orações e súplica, mas não dá ação de graça. Não diz obrigado você que se inscreveu, que curtiu, que comentou, que recomendou. Isso é ação de graça, porque Deus fez, ajudou que o canal assim fizesse. Então a gente às vezes até faz orações e súplica, mas esquecemos da parte principal, que é dar ação de graça. E precisamos. Primeiramente, nossas orações é a busca da glorificação do Pai, mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nossos pedidos, como Daniel. Sim, abre aí a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. Aqui, capítulo número 6, o versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia o seu quarto e janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi porque ele estava em aperto que ele foi orar, foi porque já era cotidiano. 3 vezes por dia já era costume do Daniel. Não era nada novo, não era porque ele estava em aperto, sofrimento, que ele foi orar. Era uma prática comum. Como é que está a sua, a minha, a nossa prática? É comum ou só quando nós estamos em aperto? É isso que nós temos que diferenciar. A mulher Ciro Felícia fizeram, né? Quando pede para Jesus, cura minha filha que está endemoniada. Jesus falou, não cabe eu dar os pães aos cães. Ela fala, também os cães comem. Continua insistindo e Jesus falou, vai que a tua filha já está liberta. Não é que vai ser, é que já está. Isso é maravilhoso da parte do nosso Deus. A resposta de Deus para quem busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessora com o exemplo de Samuel. Abre aí, 1 Samuel, volta aí, capítulo de número 12. Vamos ver Samuel orando com o pedido de, que eu falei aqui, intercessão. Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e reto. Opa! Isso aqui é maravilhoso. 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 23. Vamos repetir para a gente gravar isso aqui na nossa mente? E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês ou por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha, Samuel disse, não vou abandonar essa prática não, de maneira nenhuma. Bem como da igreja primitiva, sim, era prática da igreja primitiva. Onde é que nós encontramos? Livro de Atos, capítulo de número 12, o versículo número 5. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Olha aí, e nós sabemos que esse fato é extraordinário. Deus atende, envia um anjo, Pedro é liberto e quando chega lá na casa o povo não acredita que Deus atendeu, mas o povo não parou de orar, só não sabia como Deus ia agir e tão rápido que agiu. Que maravilha, né? Nosso ponto 2 do ponto 1 vai falar como os homens de Deus
viam a oração. Vamos ver como eles viam a oração? O Samuel é uma referência muito boa, aqui em 1 Samuel 12, 23, que ele disse: longe de mim que eu vou deixar de orar por vocês, eu vou ensinar para vocês o caminho reto. Esse aqui é um versículo chave, um versículo que nos impacta, né? Porque ele disse: não, mesmo que vocês não queiram minha oração, eu vou continuar orando por vocês, ensinando para vocês o caminho reto. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército de Artaxerxes. Eita, é forte, hein, Esdras? No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento, e os apóstolos também perseveravam em oração. Aí mesmo no livro de Atos, você volta para o capítulo de número 6, o versículo de número 4. Mas nós perseveramos na oração e na ministração da palavra. Então veja que antes da palavra existia o quê? Perseverar em oração. A igreja primitiva continuava a orar. Isso é uma prática que não podemos perder. As nossas igrejas não podem perder essa prática da oração. Do 3.1. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Já lemos Mateus 6:9. Por isso não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. Não sabia, então pediram para orar. Aonde? Lucas 11:1. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Vamos lá. Letra A, dividida aqui. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus, Pai, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. B. A postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de oração: em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelho, com as mãos estendidas e etc. A melhor oração é de joelho. Aonde que está dizendo isso? Cuidado, irmão, que é uma escola bíblica dominical. Eu não posso dizer o que eu gosto, como eu gosto. Eu tenho que dizer como a Bíblia diz. Aqui nós temos orações de diversas maneiras. Olha aí, em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelho, com as mãos estendidas, com os pés presos, sentado, Paulo e Silas. Existem diversas maneiras de orar. A questão é, você está orando? Se não for de joelho eu nem oro. Não, então você não ora hora nenhuma. Olha, um trava-língua. Então você não ora hora nenhuma. Porque quem ora em espírito, indo trabalhar, indo dentro do ônibus, indo para a escola, indo para a faculdade, no caminho da igreja. Quem ora, ora. Não diz, eu só oro se for assim, se for desse jeito, se não for desse jeito não serve. Não, é porque você não gosta de orar, porque quem gosta de orar, ora de qualquer maneira. Eu me lembro aqui esse final de semana, a gente foi ministrar, eu e minha esposa, numa igreja aqui, de um casal de amigos, né, pastora Val, e quando a gente voltou, a gente falava: pastor, essa tabacaria aqui tira o nosso sono. Do carro mesmo, ela começou a dizer: Senhor, é os teus servos. E eu olhei assim,
Essa é uma serva de Deus. Ela não precisou ir para o quarto dela, orar no secreto e levantar a igreja. Dentro do carro dela, ela orou apresentando a nossa causa, que a tabacaria tira o nosso sono. Tem dia que ultrapassa de barulho, ultrapassa de noite. E ela orou na mesma hora. O foco que às vezes... Quantas vezes eu trabalhei no supermercado, eu era segurança em um supermercado, e as pessoas vinham pedir oração e eu orava no supermercado, no corredor, e estava intercedendo, porque isso é o nosso papel. A última oração que eu fiz em público foi uma moça que estava chorando, e aquilo foi me incomodando no ponto do ônibus, aqui lotado em São Paulo, e eu esperei ela entrar, entrei e sentei do lado dela, e eu disse, não, Espírito Santo, me ajuda que eu vou perguntar o que é que essa moça tem. Ela disse, meu pai está morrendo e eu não posso fazer nada. E eu trouxe uma palavra de consolo, e ali mesmo, posso orar por você? E passei álcool na minha mão, e orei por ela, em público, em alto, porque o ônibus estava lotado e ela tinha que ouvir que eu estava orando. Não adianta, irmão. Quem gosta de orar, ora. Não dá desculpa, eu só oro se for assim, se não for assim, se não for assim. Então, não tem uma postura correta, tá bom? Não tem uma postura correta, contanto que ore. C. O horário da oração é outro problema. A oração melhor é de madrugada. Aonde que tem dizendo isso? Porque se for madrugada no Brasil, é dia no Japão. Se for madrugada no Japão, é dia no Brasil. Que hora é melhor de orar? Vamos ver aqui o pastor Ziel colocando. Tem uma hora regular para falar com Deus, é bíblico e bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Tem hora para orar? De madrugada, à meia-noite, oração do meio-dia. Tem vários momentos, a hora nona, a hora da oração da tarde que Pedro e João estão indo para o templo na oração da tarde. Daniel na oração da madrugada. E tem vários horários de oração. Mas também a gente encontra Paulo dando a instrução, orai sem cessar. Então veja que também não tem uma oração, uma hora específica, contanto que você tenha uma determinada disciplina para se manter nessa oração. Lugar da oração. Aqui a gente precisa ler um pouquinho para você entender o que o pastor Zé quer colocar sobre lugar de oração. Porque o próprio Mateus 6,6 vai nos dizer que tem um lugar mais propício, né? Que é o nosso quarto. Mas vamos colocar aqui o que o pastor Zé assim coloca. Jesus disse que podemos orar secretamente em nossos aposentos. Mateus 6,6, no lugar solitário, Marcos 1,35. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. Essa é a ideia. No quarto, no monte, os irmãos do monte aí, estava falando com o meu amigo Douglas. Douglas, faz tempo que eu não vou no monte, Douglas. Vamos marcar, varão. O dia que tu quiser, nós sobe para o monte. De manhã, de tarde, de noite, quem manda é você. Olha, gosta de orar. Então, pode, para quê? O momento solitário, o momento a sós de intimidade com Deus. Vamos lá? O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Não tem restrição em concernente ao lugar. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. O decorar a oração. É aqui nosso ponto E. É decorada a oração? Vamos ver o que o pastor Zé aqui coloca. Decorar diz respeito à sinceridade, decência e reverência ao ato de orar. Pai Nosso, eu conheço até hoje, pastor João Maurício, pastor presidente do campo de Votuporanga, Madureira. Ele começa toda a oração dele primeiro orando o Pai Nosso e depois vem com as suas petições, com as suas súplicas, com as suas apresentações. Mas ele começa primeiro com o Pai Nosso. Qual o problema? Nenhum. Só que o Pai Nosso é um modelo. Qual modelo? Pai Nosso que estás no céu. Deixa eu ensinar para vocês. Pai Nosso que estás no céu. O que é que ele está dizendo? Eu reconheço que eu tenho um Pai e que Ele está no céu. Então Ele é soberano, é acima de mim. Então Ele começa a dizer, venha o teu reino, ou seja, eu quero que o teu reino domine. Então na terra não tem o reino de Deus na plenitude. Então oro para que tenha. E que a vontade dEle
como é no céu, venha estar na terra. Mas eu não preciso repetir essas frases. Eu vou me ajustando. E não esquecendo que se eu não perdoar quem me ofende, Deus não me perdoa. Então eu tenho que pedir a Deus perdão para que eu também possa perdoar o meu próximo. Então veja como é o processo. Agradecer com ação de graça pelo pão nosso de cada dia. Livra-nos do quê? Do mal. Senhor, me livra do mal todos os dias. Então veja que tem um padrão que você não pode esquecer, que tem um segmento. Se você aprender a orar o Pai Nosso, quando você falar Pai Nosso que estás no céu, você vai dizer: Deus, Tu és exaltado, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és soberano, Tu vai exaltar Ele, vai querer o reino dEle. E como é que você faz o reino dEle na terra? Proclamando a vontade dEle, dizendo o quanto Ele é bom, evangelizando, apoiando canais sérios para falar a palavra dEle e assim por diante. Tá bom? E vamos lá no F aqui. O estado, aqui é forte, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Abre aí, pertinho, ó, livro de João. Livro de João, capítulo de número, deixa eu ver, 15. Vamos ver. João, capítulo número 15. Qual é o verso? Verso de número 7. Que diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirás tudo o que quiseres e vos será feito. Mas eu tenho que estar onde? Em Cristo. Porque se eu estiver em Cristo, Cristo está em mim. E se eu pedir, tudo me será concedido. Mas meu coração tem que estar ligado nele. Sinopse do nosso ponto número 1. Na oração, devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito das nossas dificuldades. Tá com dificuldade? Não deixa de apresentar ao teu Deus. Não deixa de orar a Ele. Vamos para o nosso ponto de número 2. A oração que Jesus ensinou. Vamos falar agora um pouco mais sobre esta oração. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus nos concedeu a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Orações públicas, sim. Segundo Crônicas, Atos 4, a gente tem oração em público. Pode-se orar em público? Sim, lógico que se pode. Só não pode se fazer com hipocrisia, querendo que nos veja, mas que tenha uma causa porque temos essa oração em público. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Aquele ali é de oração, toda vez que nós passa pela praça ele está orando, aquela mulher ali é de oração, a gente passa para o teu lugar, ela está orando. Para ser vista com hipocrisia, essa sim é condenada. Mas você, como foi na pandemia, no auge, quantos e quantos pastores estiveram à frente de hospitais orando por pessoas que estavam internadas, pedindo que Deus viesse com a sua misericórdia? Ali não era para ele ser visto, era intercessão pelos que estavam, muitos entubados, precisando de um milagre. E os milagres foram concedidos através de quem estava fora intercedendo. Tá bom? Então aprenda a diferenciar, não é que você não possa orar em público. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Continuando aqui no nosso 2.2, Jesus quer que sejamos discretos. Vamos lá? As expressões entra no teu aposento e fecha a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para a oração. Já assistiu Quarto de Guerra? Recomendo. Sensacional. Mas você não precisa ter um quarto de guerra, mas que você tenha um lugar em secreto. Particularmente, eu me levanto de manhã
um pouco mais cedo da hora que eu vou trabalhar, deixo a minha esposa dormindo e vou para a sala. E lá é o meu lugar secreto. É o lugar que eu oro, onde minha esposa não vê que está dormindo, onde o meu filho não vê, está somente eu e Deus. É o lugar secreto. O meu local de guerra é a minha sala de oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 6, 5 e 6, sua ênfase não é um lugar, mas sim a atitude que ora. A atitude, não é o lugar. Pode ser no quintal, todo dia você orar, e aquele ali ser o teu local de oração, mas é o intuito da oração. Este lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformado orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Por isso que ele fala secreto. Não vou esperar que ninguém vai me aplaudir. Quem está me vendo? 5h30, 5h20, 5:50 da manhã na minha sala. Filho dormindo, mulher dormindo, porta fechada. Quem está me vendo? Ninguém. Ou melhor, Deus que me vê em secreto. Sabe quantas vezes eu estou orando em Jesus, não deixa eu dormir não. Quantas vezes eu oro sentado para não cochilar? Quantas vezes, irmãos? Eu tenho que orar às vezes sentado. Porque se eu me ajoelhar, botar a cabeça para orar no sofá, eu capoto. Por quê? É a luta. Então, por isso que o pastor Ziel começou falando do local, o modo que ora, sentado, deitado, em pé, mas que eu não perca esse desejo de orar, essa vontade de orar, mesmo que eu ore 5 minutos ou 5 horas, mas que eu tenha constância em oração. Eu não sei de quem é a frase, não, de verdade esqueci de quem é essa frase, mas é uma frase que diz bem assim: eu nunca orei 10 minutos, mas também nunca passei 10 minutos sem orar. Você entendeu? Não é orações longas, são orações constantes. Esse podemos dizer que é o segredo em constante oração. Esse lugar secreto traz o sentido de quem tem a mente e o coração transformado, orará a Deus de modo humilde e sincero. Continuando, para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Por isso que oramos, Pai nosso que está no céu, que sabe que a nossa recompensa virá do céu. Eu estava lembrando aqui agora, orando sem cessar, em todo tempo com oração, eu me lembro de uma cena de um filme dos Vingadores, acho que Vingadores 1, quando o ator que faz Hulk, né? O capitão fala, é uma boa hora, Banner, para você ficar zangado. Aí ele diz, esse é o meu segredo, capitão. Eu estou sempre zangado. Ele se transforma no Hulk esmaga, né? Que é a frase do Hulk. O que isso aqui tem a ver com oração, professor? Eu estou sempre em oração. Está na hora de orar, irmão. Você diz, eu estou sempre em oração. É porque você não me vê de joelho na rua? Não quer dizer que eu não esteja em oração. É porque você não me vê com as mãos levantadas no trabalho? Não quer dizer que eu não esteja em oração. Entendeu a lógica que eu trouxe do filme para a sua vida? Não precisa mostrar que você está de joelho ou toda hora falando. Você está em oração constante. Sua mente está orando constante. O tempo todo. Orando pelo canal, orando por minha vida e orando pela sua. Você sabe que eu oro por você? Eu posso dizer, eu oro por vocês, inscritos. Mas você sabe que eu oro? Você pode dizer, escrever assim, professor, eu tenho orado por sua vida, para que Deus faça milagres e milagres na sua vida, lhe dê saúdes e anos e anos de vida. Eu sei disso? Não, mas quem sabe? O Pai que está em secreto. Então, essa é a constância. Você não precisa ver o que você está fazendo, mas Deus precisa
saber, por isso que você ora para ele em secreto. Nosso 3 do ponto 2, não useis de vãs repetições nas orações. Vã repetições, vamos lá. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições sobre esses assuntos. Cristo novamente combate os escribas, os que faziam longas orações. Deixa eu dar uma pausa aqui sobre essas longas orações. Quando eu vi a frase aqui, a palavra aqui, balbuciar, eu lembrei de Ana. Lembra que Ana, lá em 1 Samuel, ela está apenas balbuciando palavras e o sacerdote Eli diz: mulher, tu estás cheia de mosto, ou cheia de vinho, ou embriagada, depende da sua tradução, 1h dessa da manhã, até quando ficarás assim? E ela diz o quê? Não, meu Senhor, é que minha alma está tão angustiada que não sai nem palavras, é apenas a boca balbuciando, é apenas a boca batendo que não tem nem forças para clamar. E o que Eli diz para ela? Vai, porque Deus vai conceder o que tu pedes em teu coração. Ou seja, a sinceridade. Não foi o falar, né? Mas ela foi confundida com uma mulher embriagada. Então, quando eu vi aqui, eu lembrei, né? E aí muitos acham porque vai orar. Quantas horas você orar, irmão? Eu oro 3 horas antes de dormir, 2 horas de madrugada e 3 horas antes de sair de casa. Misericórdia. É por isso que Deus vai ouvi-lo? Ou porque ele tem uma sinceridade em suas orações? Eu digo para todo mundo, irmãos, não é o tempo que você passa orando, é o quanto você ora. É simples. Não é o tempo que você passa orando, é o quanto você ora. E o pastor Ziel só está colocando aqui o que eu já tenho praticado em minha vida e quero ensinar para você. Jesus condenou, né, as orações longas dos escribas, Marcos 12:40 e Lucas 20:47. Jesus condenou essas orações longas, com pretextos para usurpar as viúvas. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos. Preste atenção. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração. Ele não estava desprezando longos períodos de oração. Estava desprezando longos períodos de oração com desculpas para usurpar as viúvas, tá bom? Pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração, do dia todo em oração. Sim, encontramos, 2 Crônicas 6, do 14 ao 42, Neemias 9, Salmo 18, o dia todo em oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, com o bem se observa no caso dos profetas de Baal, gritando, né? Baal, Baal, se cortando, Baal nos atende aí. Elias também zombou, né? Vai, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. Grita, quem sabe foi viajar. Elias também cutucou o negócio ali, né, meu irmão? Ele sabia que Baal não ia responder, porque Baal não era o Deus verdadeiro, não ia responder com fogo nem ali, nem em lugar nenhum. E Elias só tirou, né? Só fez, tirou onda, vamos dizer assim, menosprezando com toda a autoridade de Deus. E depois, para com isso aí, de manhã até meio-dia clamando e Baal não respondeu, agora é minha vez. Arrumou o altar e disse: Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra para esse povo que tu és Deus de Israel e manda fogo. Pronto, caiu fogo e a história você já conhece. Então não é porque os pagãos oravam muito, fazendo muito barulho, seria ouvido, porque Deus ouve orações que partem do coração. Me lembra a mulher com fluxo de sangue, que ela ora e diz: se tão somente tocar, eu serei curada. Olha que oração singela,
curta e objetiva. Tocou, foi curada. Então, é esse tipo de barulho aqui que Deus não quer, porque Ele quer a sinceridade, não o barulho, porque Ele não é surdo. Me lembra, sabe de quê? Isaías, vamos aí. Isaías capítulo, aqui para cá. Isaías capítulo 59. Vamos ver o que fala Isaías 59. Vamos ver. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele não é surdo, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Os nossos pecados. Por isso que temos que entrar na presença de Deus pedindo-lhe perdão, para que Ele possa atender. E quando fala ouvir, está falando assim de dar atenção às nossas orações, para que Ele possa nos socorrer. Ele diz, minha mão não está encolhida, e nem eu sou surdo. Mas com essa sua iniquidade que você ora com hipocrisia, não pensa que eu vou lhe ouvir no sentido de atender, porque não vou. Essa é a verdade. Isaías 59, tá bom? Continuando aqui. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentido, aqui foram respondidas prontamente, como por exemplo a oração de Salomão. Pede sabedoria, amanhece e recebe sabedoria. Ezequias, que Isaías nem saiu da casa de Ezequias ou do palácio, Deus já ouviu a oração de Ezequias e lhe respondeu. E Ezequias estava onde? Deitado, mas com o coração sincero, e foi curta a oração e Deus a ouviu. A oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, o mecanismo, e tem o seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Tá bom? Jesus também orou assim. Vamos ver como foi essa oração que Jesus fez? Livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 36. Assim Jesus ora. Repetição. Jesus fez repetição. Tá bom? Você pode repetir, mas não é repetir porque acha que você vai ser ouvido nessa repetição. Olha a repetição que Jesus faz nessa oração. Mateus 26, 36. Então chamou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse ao seu discípulo, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levou consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orou, e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os acharam adormecidos e disse, Pedro, então nem uma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orar, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, nem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, o achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, com sinceridade. Orou 1, 2, 3 vezes. Me lembra de quem? Paulo, que ele diz o quê? Orei a Deus por 3 vezes para que tirasse esse espinho da carne. Tem repetições na oração, mas tem a sinceridade do qual está sendo repetido. Esse é o segredo, esta é a verdade. Por que você está repetindo, insistindo nessa oração?
Jesus insistiu, mas fez a vontade do Pai. Paulo pediu 3 vezes e ouviu o que de Deus? A minha graça te basta. Concluindo aqui, esse ponto 3, quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Me lembro o hino da harpa, se eu não me engano, é o 7:7, quando tudo deixares no altar. Eu acho que é esse. Então o Senhor responderá. Eu acho que é o 7:7, que é sobre oração, entregar a Deus em oração. Sinopse do ponto 2. O Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições, repetindo coisas que nem sabe o que está dizendo, mas repetir com objetivo: salvação do meu filho, liberta ele das drogas, salvação do meu filho, liberta ele da pornografia, salvação do meu filho, liberta ele da homossexualidade, salvação do meu filho, tira ele da marginalidade. Você viu que eu estou repetindo salvação do meu filho, mas com... Você está entendendo? Não é vã repetição. A salvação do meu filho é o objetivo, de que são o que ele precisa ser liberto. Inteligência nas nossas orações. Vamos para nossa agora ponto número 3, oração e jejum junto. Ponto de número 3 vai falar a oração e o jejum, combinação perfeita. Se eu pudesse marcar aqui, oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinadas. 1 Samuel 7, 2 Crônica 20, Esdras 8, Neemias capítulo 1, Lucas 1:37. Vamos abrir Lucas 2:37. Vamos ver jejum e oração de Lucas 2:37. Ora, a viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de dia e de noite. Olha aí, essa aqui é a apresentação de Jesus. E tinha uma viúva que estava em constante oração e jejum e viu o menino Jesus. Oh, glória! Oh, maravilha! Vamos ver aqui também, livro de Atos, pertinho aí. Abre aí, livro de Atos, capítulo de número 13. 11, 12, capítulo de número 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-lhe sobre ele as mãos, o despediram. Essa é a nosso texto áureo. Está aqui. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplinas, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. É com jejum e oração. Deus responde na hora? Pode. Mas talvez sim, talvez não. Isso que frustra algumas pessoas. Eu orei hoje, quero que Deus me responda agora. Deus não é sujeito a mim. Eu que tenho que buscar em constante oração. Como exemplo, Jesus orou 3 vezes dizendo: se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível, passa de mim esse cálice. Se é possível, passa de mim esse cálice. Foi atendido? Lógico que não. E já outras vezes, Jesus ora pedindo: Pai, eu peço a Ti para que eles saibam que Tu és o poderoso. Ressuscita Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E na mesma hora, Lázaro veio. Esse mistério que não dá para explicar, porque orações são entendidas imediatamente
e orações não são atendidas imediatamente. Cabe a mim e a você fazer o quê? Continuar, ficar em constante oração, até que seja respondido. E quando for, ação de graça, pela a bênção alcançada. Vamos agora para o nosso 2.3, o aspecto bíblico sobre jejum. Vamos falar agora especificamente sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum. Quais são os 3 eventos? O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontece por causa da tristeza do pecado. Daniel 9, inclusive é o tema da festividade das irmãs da nossa igreja, Rosa de Saron. Sim, a Debrais São Bernardo do Campo, aqui a de Inamar, vai estar fazendo sobre esse tema de Daniel, capítulo de número 9. Que maravilha, hein? Continuando, e da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida, uma batalha ou uma ameaça. Livro de Juízes 20, Neemias 1:4, Esdras, sim, 4:3. Tudo sobre batalha, derrota, conquista, vitória, fracasso, tem oração. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio dos missionários, a escolha de um homem para a obra. Isso é Atos capítulo número 13, Atos capítulo de número 14, 23. Pela lei mosaica havia um jejum anual, olha só, no dia da expiação, Levítico 16, número 29, e repetia lá para o livro de Atos 27, que também fala, já que estamos no livro de Atos, um jejum anual. Vamos ver aqui, Atos 27, versículo de número 9. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Tá vendo aí? Porque aqui era um naufrágio que Paulo diz, não vamos para a Ásia, porque esse navio não é bom. Deram ouvido para Paulo? Não. O que aconteceu? O navio naufragou. Ninguém se perdeu, mas tiveram perca material, perderam tudo, porque não usaram, e Paulo estava de jejum. Quem está de jejum, irmão, está se humilhando perante Deus, e ninguém sabia, tá bom? Continuando, essa prática se multiplicou em diversas formas. Do nascimento do pôr do sol, nós temos aí no pôr do sol, o livro de Juízes capítulo 20, jejum de 7 dias, 1 Samuel 31, de 3 semanas, jejum de Daniel, de 40 dias nós temos o jejum de Moisés, nós temos o jejum de Elias ou Eliseu. Deixa eu pensar. Elias, depois veio Eliseu. Então foi Elias, o jejum de Elias, né? E nos meses 5º e 7º, Zacarias, jejuns específicos. Me lembro do jejum que foi levantado pelo povo de Israel, na verdade, pelos hebreus. Na rainha Esté pede para o povo jejuar 3 dias para que ela entrasse na presença do rei. Davi jejuma pelo seu filho. Deus atende a oração de Davi? Lógico que não. O menino morre, mas quando o menino morre, o que é que Davi faz? Se levanta, unge a cabeça, pede comida e diz: vida que segue, porque eu continuo confiando em Deus. Ele não atendeu a minha oração, mas não deixou de ser o meu Deus. Isso é maravilhoso. Não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque mesmo Deus não o atendendo, ele continuou confiando em Deus. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, o que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso do fariseu. Vamos ver o que o fariseu diz? Essa história que eu estava procurando. E aqui o pastor Osiel Gomes assim marcou para mim.
Gênesis, eu estou com Gênesis na cabeça, irmão. Livro de Lucas, capítulo 18, o versículo de número 12. Jejum 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas vamos ver essa história que eu estava falando para vocês sobre o orgulho de jejuar e orar? É a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns com confiança em si mesmo, crendo que era justo e desprezava o outro. Arrogância na oração. Você está entendendo que a arrogância era na oração? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, porque publicano tinha fama de roubador. Então ele olha o publicano e diz: não sou como os demais homens, como os roubadores, queria dizer ele, publicanos, ou seja, injustos e adúlteros, acusando, uma oração acusatória. Nem ainda como este publicano. Aí ele foi dizer: esse mesmo, eu não sou como esse miserável aí, não, sou não. Por que eu não sou? Olha que o fariseu disse: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batendo no peito dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença, eu sou pecador. Tem misericórdia porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, não adianta jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo de tudo, se a tua oração é arrogante, soberba e de acusação humilhatória, ou de humilhação, que eu não sei se essa palavra existe, né? Humilhatória. Será que existe, irmãos? Ajuda eu aí. Vamos lá. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado ao Pai. Vimos esse jejum onde? No deserto de 40 dias, Mateus capítulo número 4. Ali você vê Jesus jejuando, jamais por mera tradição. Jesus não jejuava por tradição, e sim por devoção ao seu Pai, que é Deus. 3.3 para nós encerrarmos o ensino de hoje. O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, é um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com um motivo específico, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Tá bom? No texto de Mateus 6, dos 16 ao 18, o ensino do jejum também é respeito da humildade e discrição na prática. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois o nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o teu rosto. Assim como a oferta e o coração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, tá bom? Assim como a oferta e a oração, vou dar oferta para que me veja, vou orar em pé para que seja visto, vou desfigurar o rosto para que saiba que estou jejuando. Não, está errado, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória do nosso Deus. Sinopse do nosso ponto de número 3. A oração e o jejum são 2 disciplinas que combinam
perfeitamente, elas se combinam perfeitamente. Chegamos na nossa conclusão. Agradeço a Deus por você ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Ao que diz a nossa conclusão. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercício espiritual. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Diante deste mundo, cabe a mim e a você estarmos em constante jejum e oração. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você aprendeu hoje da lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pratique o jejum e a oração dentro dos princípios que você aprendeu hoje. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima lição.